Boa tarde, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Bárbara e a seguir eu vou apresentar para vocês um conteúdo chamado porcentagem, muito utilizado no nosso dia a dia, na hora que você vai lá numa loja comprar algum produto e você quer desconto naquele produto. Então, eu vou ensinar vocês agora como é que se calcula porcentagem, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou definir com vocês o que vem a ser uma porcentagem. Olha só, também chamada de taxa percentual. A porcentagem é uma uma divisão, pessoal, tá? De denominador 100, ou seja, a parte de baixo da minha fração, ela sempre será 100. É comumente indicada pelo numerador da razão, seguido do símbolo por cento. Então, vocês podem observar que a porcentagem sempre é seguido do símbolo que? Por cento. Além da forma percentual, a porcentagem também pode ser representada na forma fracionária ou na forma decimal. Então, a professora vai ensinar vocês a pegar uma porcentagem, transformar ela em número decimal, pegar uma porcentagem, transformar em forma fracionária ou vice-versa, né? De decimal para porcentagem ou fracionária para porcentagem. Então, vamos lá, alunos? Bom, pessoal, então eu vou dar um exemplo de uma forma percentual. Nós temos aqui 40%. A professora vai mostrar como é que fica na forma fracionária. Ou seja, eu posso colocar o 40 sobre 100, né? Esse porcento aqui significa 100. Tá, professora, mas eu posso simplificar essa fração aqui ainda? Posso também. Você pode, cancelar esse zero aqui com esse, vai ficar 4 sobre 10. E 4 sobre 10, pessoal, dá para simplificar por 2. Se eu simplificar o 4 décimos aqui, vai ficar o 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, vai ficar 2 quintos. Ou pode ser 40 sobre 100 ou 2 quintos. Ah, professor, e na forma decimal? Presta bem atenção, gente. Divisão por 100, vocês não precisam fazer conta. É só fazer de uma maneira direta. Como tem dois zeros, você vai imaginar como se a vírgula estivesse aqui na frente do número. Quando o número não tem vírgula, você imagina como se a vírgula estivesse aqui, na frente dele. Como é divisão por 100, a vírgula desloca para a esquerda. Se fosse uma multiplicação, a vírgula ia para a direita. Mas como é divisão, ela vai para a esquerda. Então, você imagina a vírgula como se estivesse aqui. Como o 100 tem dois zeros, você vai deslocar duas casas para a esquerda. Então, se você deslocar, vai andar uma, duas. A vírgula vai parar aqui, É claro que não existe vírgula 40. Aí você tem que colocar um zero aqui na frente. Então, vai ficar lá, 0,40. Tá. A professora deu outros exemplos para que vocês entendessem melhor. Como representar porcentagens na forma fracionária e decimal. Então, vamos lá? Por exemplo, eu quero transformar 45% na forma fracionária e aqui na forma decimal. A forma fracionária, pessoal, por enquanto eu quero que vocês coloquem dessa maneira aqui. Não há necessidade, né, de você simplificar, tá bom? Por enquanto. Então, olha só, 45%, olha lá, 45 sobre 100. Essa é a forma fracionária, fração. Ah, professor, então não precisa mais fazer continha, né? Divisão por 100. Não. Você vai imaginar a vírgula aqui na frente do 45. Como o 100 tem duas casas, você vai deslocar essa vírgula duas casas aqui para a esquerda, Uma, duas. A vírgula vai parar aqui, Antes do 45, aí você coloca um zero, ou seja, ficou 0,45. Vocês viram tanto que é fácil divisão por 100? Imaginemos a vírgula aqui, desloca-se duas casas, porque,
tem 2 zeros, né? Vai ficar aqui, ó, antes do 4 e coloca um 0 só para não, né, não ficar, né, sem nenhum número aqui. Olha esse aqui, pessoal, 29%. É 29 sobre 100 na forma fracionária. Tá, como é divisão por 100, eu vou imaginar a vírgula como se estivesse aqui, né, depois do 9. Como é divisão, vou deslocar 2 casas para a esquerda. A vírgula vem parar aqui antes do 2 e coloca-se o 0, ou seja, ficou 0,29. Olha só 30%, pessoal. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, né, na forma fracionária. Na forma decimal, tá aqui, ó, 0,3. Por quê? Ó? Você vai imaginar como se a vírgula estivesse aqui, se desloca-se 2 casas para a esquerda, ela vem parar aqui antes do 3 e coloca-se um 0. Tá, esse 0 que está aqui, pessoal, não há necessidade de colocar ele lá, ó. Vocês viram aqui, por isso que ficou 0,3, né? Então, professora, eu poderia colocar 0,30 também? Sim, poderia, tá bom? Não fique errado. Olha esse 3%. 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100, ok? Tá. Aí, aqui, como é divisão por 100, vou imaginar a vírgula aqui na frente do 3, mas eu vou deslocar 2 casas para a esquerda. Uma casa é o 3, a outra eu não tenho. Então, quando eu não tenho, eu acrescento 0, tá? Coloca-se a vírgula e coloca o outro 0 que vem antes da vírgula. Lá como é que fica, ó. 0,03. É só você imaginar, gente, como se a vírgula estivesse aqui, desloca-se 2 casas para a esquerda, ela vem parar aqui, ó, tá? Pessoal, vocês viram tanto que é fácil transformar porcentagem em fração e porcentagem em número decimal, tá? Então, vamos para o próximo? Agora, eu vou ensinar para vocês como representar frações na forma percentual. Agora, gente, eu tenho uma fração aqui que não está em forma de porcentagem. Ela está irredutível aqui, 3/4, por exemplo. A primeira coisa, eu vou olhar aqui no meu denominador. Eu tenho que fazer de uma maneira que o meu denominador fique 100. Qual o número que eu multiplico por 4 que vai dar 100 aqui, pessoal? Não é 4 vezes 25 que vai dar 100? Isso, não é? Tá aqui. Tá, se você multiplicou aqui embaixo por 25, aqui em cima também tem que ser por 25. Então, 3 vezes 25 vai dar 75. Olha tanto que é fácil, gente. Eu transformei a minha fração que estava na forma irredutível, transformei ela na forma fracionária, mas com a porcentagem aqui no meu denominador, meu porcento. Então, a minha intenção aqui é transformar o meu denominador. Sempre eu tenho que olhar aqui primeiro. Qual o número que eu vou multiplicar por 4 que eu vou obter 100? Então, é 4 vezes 25. Não é? Se eu multipliquei aqui por 25, aqui em cima também tem que ser por 25. Então, vai ficar 75 sobre 100. Tá, só que agora a professora Bárbara vai colocar na forma de porcentagem, que é a coisa mais fácil do mundo. Como é 75%, você vai pôr 75 e o símbolo da porcentagem, que é o porcento, tá bom? Vou fazer o mesmo procedimento com 4 décimos. A minha intenção é pegar esse denominador aqui e transformá-lo. Ó, eu vou multiplicar por um número esse denominador que vou obter 100. Olha lá, ó. Qual o número que eu multiplico por 10 que vai dar 100, pessoal? É 10 vezes 10, que dá 100. Se eu multipliquei aqui embaixo por 10, aqui em cima também tem que ser por 10. 40 vezes 10, ou quer dizer, 4 vezes 10 dá 40, né? Opa, então já obtive a minha forma o quê?
na forma fracionária, com o símbolo, né, da porcentagem aqui no denominador. Tá bom. Agora, eu vou transformar ele aqui, ó, em porcento. Então, 40 sobre 100 é a mesma coisa que 40%, tá bom? Olha só esse 1/2. Qual que é o número que eu vou multiplicar por 2 que dá 100? É 2 vezes 50. 2 vezes 50 dá 100. Se eu multipliquei aqui por 50, aqui em cima também tem que ser por 50. 1 vezes 50 dá 50. Tá. Então, ó, 50 sobre 100, que é igual a mesma coisa que 50%, tá? Olha o 3/5, pessoal. Qual o número que eu multiplico aqui por 5 que vai dar 100? 5 vezes quanto que dá 100? É 5 vezes 20, tá? Que eu obtive 100. Se eu multipliquei aqui embaixo por 20, aqui em cima também tem que ser por 20. 3 vezes 20 dá 60, né? Tá, então 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 60%. Olha que coisa fácil, gente. Eu peguei uma fração que estava na forma irredutível, que estava na maneira simplificada e transformei ela em uma porcentagem, tá bom? Olha, como representar números decimais na forma percentual? Agora são números que tem vírgula, pessoal. Eu vou transformar ele em forma de porcentagem. Olha esse exemplo aqui, ó, 0,72. A minha intenção aqui agora, gente, é desaparecer com essa vírgula aqui, ó. Se eu desaparecer com essa vírgula, não vai ficar 72 somente? Esse zero aqui, eu não vou considerar ele. Não vai ficar 72? Tá, e é 72 sobre 100, pessoal. Por que que é 100? Porque tem duas casas depois da vírgula aqui. Quando temos duas casas depois da vírgula, é 100. Se tivesse uma casa depois da vírgula, seria sobre 10. Se tivesse 3 casas depois da vírgula, seria sobre 1000, tá bom? Ah, então deu 72 sobre 100. 72 sobre 100 é a mesma coisa que 72%. Olha só, gente, transformei em número decimal um número que tem vírgula em porcentagem. Olha, tanto que é interessante. Olha esse próximo exemplo, 0,03. Vou desaparecer com essa vírgula. Quando eu desapareço com essa vírgula, esse zero aqui vai sumir e esse também, vai sobrar só o número 3. Tá, coloco ele aqui. E é 3 sobre 100. Por que que é sobre 100? Porque depois dessa vírgula aqui não existe duas casas depois da vírgula, então por isso que é sobre 100. E 3 sobre 100 é a mesma coisa que 3%. Pronto. Olha só. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Então, vamos lá. 0,3. Vou desaparecer com essa vírgula. Quando eu desapareço, vai ficar 3, ó. Vai sobrar o 3 sobre 10. Por que, professora, que é sobre 10? Olha só, gente. Porque depois da vírgula aqui só tem uma casa, uma casa. Se é uma casa é sobre 10, se é duas casas é sobre 100, se é 3 casas é sobre 1000, tá? Ah, professora, mas aí eu não entendi. 3 sobre 10, como é que ele vai ficar em forma de porcentagem? É daquela maneira que a professora falou, 10. Você vai imaginar um número que multiplicado por 10 vai dar 100. Qual o número que você multiplica por 10 que dá 100 aqui, gente? É 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Se você multiplicou aqui embaixo por 10, em cima também tem que ser por 10, ó. 3 vezes 10 dá 30. Olha, obtive agora o meu denominador, né, sobre 100. E ó, se eu transformar 30 sobre 100 em porcentagem, vai ficar 30%. Fácil, né, pessoal? Olha esse exemplo aqui, ó, gente.
0,9. Eu vou desaparecer com a minha vírgula. Se eu desaparecer com a minha vírgula, esse zero aqui não vai fazer sentido, não preciso utilizar ele. Vai sobrar um 9. 9 sobre 10 novamente. Por que 10? Porque depois da minha vírgula só tem uma casa depois da vírgula, por isso que é 10. Ah, professora, mas não está em forma de... o denominador não está no formato de 100. O que eu tenho que fazer? Eu vou imaginar de novo aqui o denominador. Qual número que multiplicado por 10 vai dar 100? É 10 vezes 10 que vai dar 100. Se você multiplicou aqui embaixo por 10, em cima também você tem que multiplicar por 10. 9 vezes 10 dá 90. Opa, agora ficou 90 sobre 100, que é a mesma coisa que 90%. Olha que coisa interessante, gente. Não é fácil, meninos? É só prestar bem atenção no que a professora explicou. Ah, eu não entendi ainda. Reveja o vídeo, pessoal, que é muito simples, tá? Então, vamos para o próximo? Agora, eu vou ensinar para vocês como é que faz cálculos, né? Que envolve alguns problemas, né? Envolvendo porcentagem. Olha só, Paula leu 20% de um livro. Supondo que o livro tenha 300 páginas, quantas páginas Paula já leu? Então, gente, primeiro eu vou colocar esse 20% na forma, né, aqui, ó, 20% de 300, tá? Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. No lugar desse D, você vai colocar vezes lá, ó, vezes 300, tá bom? Então, aqui, pessoal, é só fazer a conta agora. Você vai imaginar como se tivesse 1 debaixo desse 300 aqui, ó, 1. Ó, você vai imaginar como se tivesse 1 aqui. E vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ok? Ou se não, gente, para ficar mais fácil, eu posso já cortar, ó, olha só. Eu posso cortar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros aqui embaixo. Vai sobrar apenas 20, ou vai sobrar 20 aqui e o 3 somente aqui, porque eu cortei esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Então, ó, 20 vezes 3 dá 60. E 1 vezes 1, que a professora pediu para vocês imaginar como se tivesse 1 aqui, dá 1. Pronto, 60 dividido por 1 vai dar 60, pessoal. Olha tanto que é fácil. Então, Paula já leu de 300 páginas, ela leu o quê? 60 já, ou seja, 20%. Então, gente, sempre, quando você vê uma porcentagem, você põe ela no formato, coloca ela no formato de fração, né, vezes 300. Aí, para simplificar, ficar mais fácil a conta, você corta a quantidade de zeros. Como eu só tenho dois zeros aqui embaixo, eu posso cortar apenas dois zeros aqui em cima. Então, corta esse zero daqui com esse zero daqui. Vai sobrar 20 e aqui 3. 20 vezes 3, 60. E 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 1 vai dar 60. Portanto, Paula já leu 60 páginas, né? Bom, pessoal, vou ensinar para vocês a proporcionalidade. O que vem a ser proporcionalidade? Vou deixar bem claro que vocês vão utilizar no sexto ano, gente, o cálculo direto ou a proporcionalidade, que se vocês quiserem, tá? Já a regra de 3, vocês vão aprender no sétimo ano, tá bom? Então, vamos lá. Como a quantidade total de páginas do livro é 300, 100% é equivalente a 300. Gente, o total de páginas é 300, não é? Então, esse 300 equivale a 100, é isso que ele quis dizer. Qualquer número que representa o total de alguma coisa é 100%. Por exemplo, se eu falasse que o livro tinha 900 páginas no total, então esse 900 representava 100%. Tá bom? Então, aqui como a professora mostrou aqui, ó, 100% equivale a 300 páginas. Lá no enunciado do problema, falou o seguinte, ele quer saber 20% quantas páginas vão ser.
Eu não tinha esse dado aqui ainda. Então, eu posso usar a regra da proporcionalidade. Como é que é, pessoal? É só você imaginar, como eu tinha esse dado aqui e tinha esse, então você vai começar daqui, ó. O 100, eu tive que dividir ele por quantas vezes para dar 20? Eu tive que dividir o 100 por 5 para dar 20. Bom, se eu dividir 100 por 5 para dar 20, esse 300 também a professora vai ter que dividir pelo mesmo número, que é o 5. Então, se eu dividir 300 por 5, vai dar 60 páginas. Pronto, eu utilizei a regra da proporcionalidade para mim encontrar a quantidade de porcentagem que representa 20% do total de 300 páginas, que dá o quê? 60 páginas. Então, aqui eu vou dar dois exemplos, vou fazer da mesma maneira, eu vou usar dois métodos para vocês, o cálculo direto e a regra da proporcionalidade. Vocês podem utilizar um dos dois, tá? Agora, se no enunciado falar que você tem que resolver pela regra tal, você tem que usar aquela regra que foi pedido, tá? Mas é bom vocês aprenderem as duas, tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular agora, pelo cálculo direto, 50% de 380. Como a professora falou, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. E aí eu falei para vocês que no lugar desse D aqui, eu vou colocar vezes, olha lá, vezes 380. Bom, pessoal, agora eu vou imaginar como se tivesse 1 aqui debaixo desse 380. Para a conta ficar mais fácil de fazer, eu posso simplificar, cortar os zeros. Ou seja, se eu tenho 2 zeros aqui no meu denominador, eu posso cortar com esses 2 zeros aqui do meu numerador, ó, para ficar mais fácil de fazer a conta. Se você desaparecer com esses 2 zeros daqui e 2 zeros daqui, vai ficar mais fácil a conta. E tem que ser a quantidade exata de zeros. Se embaixo você tem 3 zeros, por exemplo, você pode cortar com 3 zeros em cima. Se embaixo só tem 2 zeros, tem 2 zeros, em cima tem 1, você pode cortar apenas um zero, entendeu? Porque em cima só tem um zero. Então, aqui, pessoal, se eu tenho 2 zeros aqui, eu posso sumir com esses 2 zeros aqui também, cortar. Porque aí vai ficar assim, ó, 38 vezes 5 fica 190. E aí vai sobrar um 1 aqui, não vai? E aqui eu não falei que era para vocês imaginar como se não tivesse 1? 1 vezes 1 dá 1. E 190 dividido por 1 dá 190. Pronto, achei a resposta. Ah, professora, se eu não quisesse fazer desse jeito, já fazer aqui 50 vezes 380 e depois dividir por 100 fica errado? Não, pessoal, não fica errado, só que vocês vão fazer mais conta, tá? Então, agora vamos utilizar a proporcionalidade. Olha só, 100% equivale ao total. Qual é esse total? O total é os 380, aqui, ó, 100% equivale a 380, que é o total que ele falou, ó. 50% são quantos? Aqui eu não tinha esse dado aqui, então são quantos? Vamos imaginar como se não tivesse esse 190 aqui. Ele quer descobrir quantos que é esse 190. Então, vamos começar aqui, ó. Gente, eu tive que dividir esse 100 quantas vezes para dar 50? Eu tive que dividir 100 por 2. Olha lá, ó. Dividir 100 por 2 para dar 50. Se você dividiu aqui por 2, aqui também você vai dividir por 2. 380 dividido por 2 dá 190. Pronto. Você pode usar dessa maneira também, tá? Olha outro exemplo que eu vou fazer. Esse aqui é um pouquinho diferente. Ó, primeiro vamos usar o cálculo direto que eu falei para vocês. Cálculo direto. 30%, ó, é a mesma coisa que 30 sobre 100. No lugar do D, eu vou colocar o vezes e o 450. Vou imaginar como se tivesse 1 aqui, né, embaixo do 450. O que eu ensinei para ficar mais fácil a conta? Se eu tenho 2 zeros aqui,
e eu tenho esses dois, eu posso cortar esses dois zeros aqui, ó. Ou seja, eles irão sumir para ficar mais fácil a conta. Aí eu vou fazer 45 vezes 3 dá o quê, gente? 135. E aqui não vai sobrar um, porque eu não cortei os zeros, não vai sobrar um aqui, não vai sobrar um aqui debaixo de 450. 1 vezes 1 vai ficar 1. Então, vai ficar 135 dividido por 1. E 135 dividido por 1, pessoal, é 135. Ah, eu poderia fazer 30 vezes 450, professor, e dividir por 100? Sim. Então, ó, 30 vezes 450 e depois você iria dividir por 100. Poderia também que ia dar o mesmo resultado. Agora, a regra da proporcionalidade desse vai ficar um pouco mais diferente, tá? Eu vou explicar o porquê. Olha só. Primeiro, eu coloco 100%, igual nos outros, tá, gente? Mesmo jeito, 100% equivale a quantos? 100% equivale aos 450 aqui. Ele quer saber 30% quanto que vai ser. É como se não tivesse esse dado aqui e você quisesse descobrir. Só que é o seguinte, gente, vamos imaginar aqui. 100 não tem como dividir por nenhum número assim que vai dar 30 aqui, ó, que vai dar exato. Não tem nenhum número que você divide o 100 que vai dar o 30 exato. Então, o que ele fez primeiro? Primeiro, ele pegou o 100 e dividiu por 10. Por quê? Olha só, gente, o que ele fez. 100 dividido por 10 vai dar 10, não vai? E aí, ele pegou esse 10. Qual o número que você multiplica por 10 que dá 30? Ele pegou esse 10 e multiplicou por 3 para dar 30. Vocês viram, gente? Então, eu vou repetir o que ele fez aqui novamente. Por que ele fez dessa maneira mesmo? Porque não tem nenhum número aqui que eu vou pegar o 100, dividir por ele direto, que vai dar 30. Então, o que ele fez primeiro? Ele pegou o 100, dividiu por 10. Porque se ele dividiu por 10 aqui, vai dar 10, não vai? E agora ele vai pegar o 10 e multiplicar por um número que vai dar 30. Qual é o número que eu multiplico 10 aqui que vai dar 30? É o 3. Então, você vai fazer o mesmo procedimento que você fez aqui desse lado, você vai fazer com esse aqui também, ó. Por exemplo, aqui ele não dividiu por 10 primeiro, então você vai dividir 450 dividido por 10 vai dar 45. Aí você vai imaginar, se você multiplicou desse lado por 3 aqui, o 45 também você vai multiplicar por 3. Então, 45 vezes 3 dá 135. Pronto, encontrei a minha resposta. Você só vai fazer dessa maneira se caso você não conseguir dividir o 100 de forma direta por um número que dá 30. Entendeu? Não tinha nenhum número que eu dividia o 100 diretamente que ele ia dar 30. Por isso que a professora teve que fazer esse processo. Aí, ó, ele dividiu por 10, depois ele pegou esse 10 e multiplicou por um número que dá 30. Vocês entenderam? Pois é, pessoal. Olha, vamos prestar bem atenção que os exercícios é para ser feito do jeito que a professora está ensinando, tá bom? Agora eu vou ensinar aqui, por exemplo, como calcular um todo a partir de uma parte de sua porcentagem correspondente. Vou dar um exemplo em um problema. Joana está resolvendo uma lista de exercícios e verificou que já havia concluído 14 questões, o que corresponde a 50%. Então, pessoal, presta bem atenção. Ele falou que as 14 questões correspondem a 50% da lista. Quantas questões há na lista? Então, aqui ele fez em forma de desenho para que vocês entendessem. Ele resolveu 14 questões, quer dizer, a Joana resolveu 14 questões. E esses 14 questões equivalem a 50% da lista, que é a metade, né?
O total, pessoal, não representa 100%? Então, quantas questões vão ter a lista? Se aqui nesse pedaço tem 14 questões que representa metade, então essa outra metade aqui também vai ter 14 questões. 14 mais 14 vai dar o quê? 28 questões. Ou seja, poderia ter feito também 2 vezes 14, que dá a mesma resposta. Queria saber quantas questões havia na lista ao todo, né? Ele falou que as 14 questões representavam 50%. E 50% é a metade, pessoal. É a metade que representa as 14 questões. Ele queria saber o total de questões que tinha. E o total não representa 100%? Se eu tinha metade que era 14, a outra metade também seria 14. 14 mais 14 dá 28. Pronto. Ah, mas a gente poderia fazer usando, né, dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Podemos registrar esse raciocínio como uma proporcionalidade. Olha só. 50% ele falou que representava os 14, não era? 14 questões. Então, você vai imaginar qual o número que eu vou multiplicar os 50 aqui para dar 100%. E 100% representa o total, gente. Ou seja, ele teve que multiplicar os 50 por 2 para dar 100. Se ele multiplicou 50 por 2, aqui também o 14 ele teria que multiplicar por 2. Então, 14 por 2 dá 28. Pronto, achei a resposta. Então, você poderia fazer dessa maneira aqui também, tá bom? Ó, pessoal, vamos tentar fazer os exercícios que a professora passou. Não é complicado, tá bom? Eu vou passar apenas 5 exercícios, vamos resolver, tá? E na sexta-feira a professora fará a correção. Então, esses exercícios que a professora mandar para vocês é para fazer até quinta-feira, porque aí eu vou fazer a correção na sexta, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Quinta-feira dá dia 12. Eu quero que faça as atividades até dia 12, para que sexta-feira pra gente fazer na live a correção. Combinado? Então tá, pessoal, um abraço. Fiquem com Deus.